Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abram, por favor, as vossas Bíblias no Evangelho escrito pelo evangelista Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Nós leremos do versículo 18 ao 24 e depois também leremos um texto do capítulo de número 2. Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 24. E depois leremos do capítulo 2, dos versículos 13 ao 23. Capítulo 1 do Evangelho escrito pelo evangelista Mateus, capítulo 18 ao 24, que nos diz assim: Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava estas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e a recebeu por sua mulher. Capítulo 2, versículo 13 ao 23. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino, a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém, e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Mas tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, e foi habitar na cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém? Podeis assentar, meus queridos e amados irmãos. Meus irmãos,
nesta manhã, como foi dito pelo pastor Télcio ontem, o nosso propósito aqui é trazer uma palavra, principalmente aos varões, aos irmãos, aos homens, mas também a todos nós como igreja. A todos nós como igreja. Isto é relevante numa festividade de um grupo local, nós pensarmos numa palavra que vá de encontro a este grupo, mas que também alcance toda a igreja. E é isto que, debaixo da graça de Deus, nós faremos aqui. O texto bíblico, os dois textos bíblicos que lemos, fala sobre José, o pai terreno de Jesus. E nós sabemos muito bem que José não teve nenhuma interferência na gestação de Jesus, mas ele assumiu a responsabilidade por cuidar de Jesus por algum tempo da sua vida. Nós não sabemos também por quanto tempo José viveu durante a vida de Jesus. Acredita-se que José, por ter uma idade já bem mais avançada que Maria, tenha morrido enquanto Jesus ainda estava na sua infância. Outra coisa que é importante notarmos aqui é que as informações que nós temos na Bíblia Sagrada sobre José, nós vamos chamá-lo assim de o pai de Jesus, não é? Sempre deixando claro que foi o pai terreno de Jesus. As informações que nós temos sobre José são poucas, mas alicerçado nestas poucas informações desses dois textos que temos, nós conseguimos pensar aqui em algumas características de José que são muito relevantes para os nossos dias. E então eu quero pensar com os irmãos sobre aprendendo com a hombridade de José. A palavra hombridade, embora esteja ligada à mesma raiz da palavra homem, e geralmente quando a gente fala de hombridade, isto reporta sim para a masculinidade, para o ser humano macho, para o masculino. A palavra hombridade, não obstante, repito, está ligada à palavra homem, ela significa retidão de caráter, dignidade, honradez. E eu acredito que todos que estão aqui hão de convir comigo, hão de concordar comigo, que quando nós tratamos de retidão de caráter, quando nós pensamos em dignidade, honradez, isso não se aplica só aos homens, isso se aplica a todas as pessoas, a todos nós. Primeiro que é importante nós diferenciarmos o que é caráter e o que é personalidade. Personalidade. A personalidade vem de persona no grego, que caracteriza cada pessoa. E a personalidade está ligada a algo em nós que é flexível. A personalidade está ligada ao comportamento que nós precisamos assumir. A personalidade não está ligada só à nossa individualidade, mas está ligada ao comportamento. É claro que ao estudar essas ciências que estudam o comportamento humano, ao trabalhar essas ciências que estudam o comportamento humano, nós aprendemos sobre caráter, personalidade e aprendemos também sobre temperamentos. Cada um de nós temos um temperamento, seja ele colérico, sanguíneo, fleumático ou melancólico. Nós precisamos que o nosso temperamento esteja dominado pelo Espírito Santo. Aliás, tem um livro que eu recomendo e que fala sobre isso. O nome do livro é Temperamentos Controlados pelo Espírito. A personalidade, ela é flexível. O temperamento é herdado.
E nós precisamos, principalmente a partir do fruto do Espírito e com a sua virtude, que é o domínio próprio, pedir ao Espírito Santo que nos ajude a controlar o nosso temperamento. Porque ninguém pode dizer assim, eu sou sanguíneo, ou eu sou colérico, e eu sou assim mesmo, eu explodo fácil sobre as pessoas. Ou ninguém pode dizer, eu sou fleumático e melancólico, então eu prefiro sofrer sozinho e não falar nada. É possível o Espírito Santo controlar o nosso temperamento e nos fazer seres humanos melhores. Até porque, meus irmãos, o Evangelho não é uma proposta só para nos levar para o céu. E quando eu digo só para nos levar para o céu, eu falo isso de propósito. Não é que nos levar para o céu é pouco, e por isso o termo só. Mas é muito pouco nós pensarmos num evangelho só futurista e não entendermos que esse evangelho deve transformar a nossa vida enquanto estamos aqui na terra, em todas as esferas da nossa vida. Isso é tão profundo que um dia os discípulos perguntaram para Jesus assim, nós deixamos tudo para te servir, e o que nós ganharemos com isso? Jesus respondeu dizendo, aquele que deixar pai, mãe, irmão e irmã por minha causa, receberá nesta vida comprovações, não esquece desse termo, receberá nesta vida comprovações 100 vezes mais, e por fim, a vida eterna. Então o evangelho é transformador, ele transforma pessoas. Como eu disse, o nosso temperamento é herdado, o nosso caráter é trabalhado desde a nossa infância. E acredita-se que entre os 7 e 9 anos, o caráter da criança, o caráter da pessoa está formado. Mas a nossa personalidade é flexível. E a personalidade não é flexível para que a gente seja dúbio, para que a gente tenha duas caras, para que a gente tenha duplicidade na nossa vida. Não. A personalidade é flexível para nos ajudar a viver em cada situação da nossa vida, em cada momento da nossa vida. Quando estamos nos diversos ambientes que frequentamos, a personalidade nos ajuda a nos amoldar à circunstância que aquele ambiente exige de nós. Para ficar bem claro, quando vocês estão em casa, vocês precisam ser marido e pai. Quando estamos na igreja, somos crentes, membros, não que não somos crentes fora, mas somos líderes, obreiros, cada um com as suas funções. Quando estamos no trabalho, somos profissionais, cada um nas diversas áreas. Se você vai ao médico, você é um paciente. E assim nós precisamos entender a vida. Em casa, antes de ser pastor, eu preciso ser marido e pai. Porque não que eu deixe de ser pastor, mas se eu confundir estes papéis, isto traz problema. E esse é um problema que muitas vezes nós vivemos. No trabalho, por exemplo, cada um de nós precisamos ser profissionais. Já pensou se a gente chegar no trabalho e ao invés de trabalhar, falar com o patrão, não, eu sou crente, sou obreiro, e o meu ministério é muito relevante na minha vida. Então, ao invés de trabalhar hoje, eu vou ficar aqui pregando, eu vou exercer o meu papel como obreiro da obra do Senhor. E ele vai te dizer, muito bem, então eu vou exercer o meu papel como seu patrão. Você não precisa voltar mais. Porque nós precisamos alinhar esses papéis. E é no alinhamento desses papéis que nós percebemos a retidão de caráter, a dignidade, a honradez. Porque a palavra caráter tem a ver com aquilo que é rígido. Quem é bom caráter o tempo inteiro. O mau caráter, às vezes, usa a personalidade para camuflar o caráter. E é por isso que é difícil descobrir um mau caráter. Para descobrir um mau caráter, muitas vezes a gente tem que conviver com ele por um tempo. Porque ele usa a personalidade para camuflar o caráter. Então, hombridade tem a ver com isso. Tem a ver com caráter. Hombridade tem a ver com dignidade, com honradez. E aí, nós entendemos que hombridade tem a ver com todos os seres humanos.
tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Outra coisa que eu gostaria, antes de pensar com os irmãos sobre aprendendo com a hombridade de José, é falar que a figura masculina, para nós homens, ela tem uma importância muito grande na relação familiar. A figura paterna, o homem como líder da casa, o homem como pai. Há muitos anos estuda-se o relacionamento entre mães e filhos. E é lindo, por exemplo, eu que vi o parto de alguns dos meus filhos, quando o filho nasce chorando, e o médico coloca o filho sobre o colo da mãe e ela abraça o filho. É como se aquele bebezinho que ainda não sabe raciocinar pensasse: eu conheço esse lugar, eu conheço esse ambiente. E ele simplesmente se cala. Porque ele ficou 9 meses no útero. Alguns um pouco menos, mais no pode, mas um pouco menos alguns ficam. E ele aprende a sentir o calor da mãe, o batimento cardíaco da mãe, o cheiro da mãe. Mas os filhos precisam aprender a amar os pais. Filho nasce, e eu falo isso, eu aprendi isso, ainda bem que eu aprendi antes de casar, ainda solteiro. Filho nasce amando a mãe, mas ele tem que aprender a amar os pais. E hoje estuda-se muito a relação da figura masculina com a família, tanto com a esposa quanto com os filhos. Porque os filhos olham para nós e nos veem como heróis. O filho olha para a mãe, a mulher ela é responsável por dar singeleza à casa, por dar sensibilidade à família. O homem é responsável por dar segurança, firmeza, força, cuidado, proteção, amparo, sustento. E isso não pode mudar, meus irmãos. Embora nós vivamos numa sociedade moderna, onde as mulheres também têm trabalhado para auxiliar na provisão, mas os papéis não podem mudar. Infelizmente, há uma tendência de todo um sistema mundano, diabólico, para mudar os papéis. Se vocês pararem para pensar, eu não sei se você já pensou sobre isso, uma das coisas que direciona muito a sociedade é a moda. A moda. A moda, ela dita as mudanças sociais. E de alguns anos para cá, a moda tem feito 2 coisas muito perigosas. E que se a gente não tiver uma consciência cristã e uma visão espiritual para estas coisas, a gente vai se deixando envolver. E quando assustamos, estamos perdidos. A moda tem feito 2 coisas na nossa sociedade: depravado as mulheres e afeminado os homens. A prova desta depravação feminina que a moda produz é que de algumas décadas para cá, talvez 2 décadas e meias, surgiram muitos negócios voltados para a moda evangélica. Porque as irmãs sabem que não é fácil achar uma vestimenta decente em qualquer loja por aí. A moda, ela tem feito isso, depravado a mulher. E a mulher de Deus, ela precisa ter esta visão e saber se comportar, entendendo que não obstante a moda dos nossos dias, existe uma ética cristã que rege todas as coisas da nossa vida. Por outro lado, a moda tem afeminado os homens. Eu sei que hoje a gente não veste aqueles ternos grandões como a gente vestia, pastor Telso. Há uns tempos atrás, eu tenho uns ternos de 15, 20 anos, que eu visto até hoje. Aí, uns tempos atrás, eu peguei uns ternos e levei para um alfaiate apertar. E eu falei com ele: olha, eu não sei por que eu comprei esse terno desse tamanho. Porque eu comprei esse terno há 15 anos atrás. Eu era uns 10, 12, quase 15 quilos mais magro do que eu sou hoje.
E eu não sei, esse terno está grande para mim hoje, imagine naquele tempo. É porque era daquele jeito. Hoje, a cultura é a moda mais slim. Não é verdade? Slim. E eu sei que a gente não veste aqueles ternos largões como a gente vestia. Mas hoje também tem uns camaradas vestindo umas roupas aí que, pelo amor de Deus, hein? Vestindo umas roupas que não são masculinas. Não são masculinas. São roupas voltadas para esta moda afeminada. E como homens, nós precisamos nos posicionar. A gente não precisa ser retrógrado, vestir a calça boca de sino. Essa minha aqui ainda é mais antiga, ainda está mais comprida um tiquinho. Mas hoje é um pouquinho mais curta. Mas também nós precisamos ter cuidado, porque nós somos cristãos, crentes, salvos em Cristo Jesus. E nós precisamos ter esta visão da importância masculina. Eu não estou doutrinando a igreja, porque, como eu disse ontem, conheço bem o pastor Télcio Luiz, é um exímio ensinador da palavra de Deus, mas eu estou dizendo isso para que a gente entenda que é importante que a figura masculina não caia por terra diante de nós. É importante que a gente não confunda os papéis. É importante que nós tenhamos uma postura como homens, homens de verdade. É importante que nós ensinemos para os nossos filhos o que é ser homem. E também para as nossas filhas, para que elas entendam que quando forem se casar, elas precisam orar para que Deus lhes dê um homem. Homem de Deus, mas homem responsável, com caráter ilibado e que tenha realmente o temor de Deus na sua vida. Porque, meus queridos e amados irmãos, como homens, todas as decisões que tomamos não têm a ver só com a gente. Não, tem a ver com a nossa casa, tem a ver com a nossa família. Querem ver um fato desse na Bíblia? A palavra de Deus nos diz, nós estudamos um dia desse, um trimestre inteiro, sobre os livros de Ruth e o livro de Esther. E a palavra de Deus vai nos dizer no livro de Ruth, que quando elas voltaram para casa, quando elas regressaram para casa, Noemi, ela disse assim: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, capítulo 1 do livro de Ruth, e o versículo de número 20 e 21. Coloca para a gente aí, por favor, Marcos. Porém, ela lhes dizia: não me chamem Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Olha o versículo 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Sabe o que isso quer dizer? Havia fome em Belém. Havia fome em Belém. Quando Elimeleque resolveu sair com a sua família de Belém para ir para Moabe. Mas a fome não havia chegado na casa de Elimeleque ainda. Porque se Noemi está dizendo, ditosa eu parti, o que é alguém ditoso? É alguém que não lhe falta nada. É alguém que está vivendo com completude. E a gente fala, mas Elimeleque saiu porque a fome tinha chegado em Belém. É verdade. Só que a fome não tinha chegado na casa dele ainda. E ele decidiu sair e levar a sua família para Moabe. Um percurso de aproximados 95 quilômetros de distância. Foi morar numa terra sem a orientação de Deus. E quem conhece a história de Ruth sabe a tragédia que aconteceu. Elimeleque morreu. Os filhos Malom e Quilion morreram. E ficaram Noemi, Ruth e Orfa. Elas resolveram regressar. Noemi resolveu regressar para Belém. Antes de saírem, Orfa resolveu voltar para a casa dos seus pais. E Ruth seguiu. Eu falo que se não fosse a ação de Deus no livro de Ruth,
Seria um dos livros mais trágicos da Bíblia. Mas uma coisa ninguém pode negar: houve uma tragédia familiar. Houve uma tragédia na família de Elimeleque, inclusive com a morte dele mesmo. Todas as consequências que aconteceram, olhando para a história do livro de Ruth, talvez seriam evitadas se Elimeleque, antes de tomar a decisão, tivesse buscado a orientação de Deus. Era só ter esperado. A Bíblia diz que eles ficaram cerca de 10 anos em Moabe. E Deus visitou Belém dando-lhe pão. Por que Elimeleque não esperou? Por que Elimeleque não consultou a Deus? Por que antes de sair com a sua família, ele não pensou, não ponderou as coisas? E isto, para mim, é uma das tarefas mais pesadas do ser homem. Porque ser homem, meus irmãos, não é só nascer do sexo masculino. Isso é definição de sexualidade. Assim como o cachorro é o macho da cadela. A nossa definição, nascemos homens do sexo masculino. Ser homem vai além disso. 1 Reis, capítulo 2. Salomão ouve uma palavra de Davi. Davi estava se despedindo do seu pai, do seu filho. Davi estava se despedindo. As últimas palavras de Davi. Aproximando-se, capítulo 2, versículo 1 e 2 de 1 Reis. Aproximando-se os dias da morte de Davi. Deu ele as ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou, olha esse versículo 2. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Ele está dizendo: eu estou morrendo. Isso é o fim da vida de todos. Coragem, pois, e ser homem. Ser homem é um desafio diário. É um aprendizado diário. Ser homem envolve responsabilidade. Ser homem envolve caráter. E é aqui que nós aprendemos algumas coisas com José. A história de José, ela é narrada a partir da revelação de Deus. Isso é importante ponderar. Capítulo 1 de Mateus, texto que lemos, a partir do versículo 18, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. O que Mateus está nos dizendo aqui? Mateus está relatando o ápice, o clímax, o ponto máximo da revelação de Deus ao homem. Cristo. Não houve uma revelação de Deus maior do que a revelação em Cristo. O escritor aos Hebreus, ele diz assim: havendo Deus outrora falado pelos pais, falou-nos pelos profetas, mas agora falou-nos pelo seu Filho. Cristo é Deus, aleluia. Cristo é Deus que desce para falar com o homem da altura dos olhos da humanidade. Aí Mateus, em outras palavras, está nos dizendo assim: eu vou contar para vocês como foi a maior revelação de Deus para a humanidade. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José. A história de José começa com a história, com a narrativa da revelação de Deus, com o ápice, com o clímax, com o ponto máximo da revelação de Deus para a humanidade. Sabe o que eu aprendo aqui? É que a nossa história, meus irmãos, como homens, tem que ser uma história que revela Deus. Eu vou repetir isso. A nossa história como homem tem que ser uma história que revela Deus. Quando alguém contar a nossa história, eles têm que saber: Deus está sendo revelado. Quando os nossos filhos contarem a nossa história, eles têm que saber: eu conheci Deus através da vida desse pai que o Senhor me deu a oportunidade de conhecer. Existem vários nomes de Deus na Bíblia. E cada nome de Deus, quando eu leciono o panorama do Antigo Testamento, ou teologia do Antigo Testamento, geralmente eu pedi aos alunos para fazer um trabalho voltado para os nomes de Deus. Qual o nome de Deus? Por que ele recebeu esse nome? Quem deu esse nome? Por exemplo, Abraão está subindo o monte com Isaac para sacrificar. Isaac olha para aquela situação, sabendo como acontecia o sacrifício, ele diz: pai, tem aqui a lenha, quem está levando,
tem o cutelo para imolar o cordeiro, a gente sabe fazer o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí Abraão diz, Jeová Jiré. Que nome é esse de Deus? Deus proverá. Quando o povo de Israel saiu do Egito, na primeira batalha contra os amalequitas, Josué foi chamado por Moisés, e Moisés disse a ele, prepara homens para a batalha. Era só uma raça de escravos. E alguns historiadores indicam que Josué fez parte do exército de Faraó no Egito. E então Moisés chama Josué e diz, treina homens para a batalha, vamos enfrentar os amalequitas. Naquela primeira batalha, o povo ainda sem treinamento tático, técnico para a batalha, Moisés levantava as mãos e o povo de Israel vencia, as mãos de Moisés se cansavam, abaixava e os amalequitas venciam. Arão e Ur colocaram uma pedra, sentaram Moisés nela e sustentaram as mãos de Moisés e o povo de Israel venceu a batalha. Quando o povo de Israel venceu a batalha, Moisés fez uma bandeira. Não me pergunto o que tinha na bandeira, que eu não sou os pregadores que inventam aquilo que a Bíblia não fala. Então não sei o que tinha na bandeira. Mas ele mandou correr uma bandeira pelo arraial. E ele disse, Jeová Nissi. Os exércitos antigos faziam isto. Quando um exército vencia uma batalha, havia a bandeira daquele rei. Havia aquela bandeira que era hasteada para mostrar que o rei havia vencido. Então Deus recebeu esse nome, o Senhor é a nossa bandeira, ou seja, Ele é aquele que nos dá vitória, Ele é o Deus da nossa batalha. Os nomes de Deus na Bíblia, na sua maioria, foram dados por pessoas que viveram algumas circunstâncias. Mas tem um nome que o próprio Deus se deu. Ninguém deu esse nome para Ele. Deus disse assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, eu sou o Deus que prometi a Abraão. Eu sou o Deus que realizei a promessa em Isaac, porque ele é o filho da promessa. Mas eu cumpri a promessa em Jacó, porque foi Jacó que teve os filhos, que foram as 12 tribos de Israel. Só que Deus está deixando algo aqui que todos nós, principalmente como homens, precisamos compreender. Deus está dizendo assim, eu quero que vocês me conheçam como o Deus dos pais de vocês. Eu quero que vocês me conheçam como o Deus de Abraão, como o Deus de Isaac, como o Deus de Jacó, como o Deus dos patriarcas. Sabe o que isso nos ensina? Deus quer que os nossos filhos conheçam a Deus como o Deus que se chama pelo nosso nome. Deus quer que os filhos do pastor Telso, e eles sabem disso por parte da história que eu conheço, de ir ao campo, de missões, de envolvimento com a obra de Deus. Ele quer que os filhos do pastor Telso e da irmã Diana entendam, esse é o Deus dos nossos pais. Esse é o Deus da história dos nossos pais. Deus quer que os filhos do evangelista Reginaldo cresçam e aprendam. Esse é o Deus do meu pai. Foi esse Deus que o meu pai me ensinou. Ele quer que os meus filhos entendam. Esse é o Deus do Anderson. Esse é o Deus do meu pai. Deus quer. E isso é um privilégio para nós. É honra para nós. Que os nossos filhos, que nós sejamos homens, que ensinemos para os nossos filhos. O Deus do seu pai vai resolver esse problema. Você confia no Deus do seu pai? Você confia que o papai vai orar e Jesus vai te curar? Você confia que o papai vai orar e Jesus vai resolver esse problema? Deus quer nos honrar, irmãos, como homens. Diante da nossa esposa, dos nossos filhos, da nossa casa. Ou seja, José, a história de José, não do Egito, pai terreno de Jesus, ela é contada a partir da revelação de Deus. É isto que Mateus está nos ensinando. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Eu aprendo algumas coisas com José e eu serei rápido, que é 11 horas que termina, não é, pastor? Eu serei rápido para terminar, talvez 2, 3 minutos antes das 11, pelo menos. A primeira coisa que eu aprendo, que faz parte da hombridade de José e que eu aprendo para a nossa vida, é que José tinha um compromisso familiar. Versículo 18 do capítulo 1. Estando Maria desposada com José. Isso é compromisso. Isso era como um noivado, só que não tinha como se dissolver mais. Porque nos nossos dias o noivado pode se dissolver, embora a gente espere que não aconteça. Porque, na verdade, quando os jovens chegam a ficar noivos, acredita-se que eles já viveram algumas coisas no relacionamento afetivo, não físico, que os levaram àquele segundo passo. Mas pode se dissolver. Aqui não.
Aqui não podia. José nos ensina a ter compromisso familiar, estando Maria desposada com José. Como homens, nós precisamos estar comprometidos com a nossa família. Precisamos estar comprometidos com os nossos filhos. Precisamos estar comprometidos com a nossa esposa. Nós não podemos nos furtar do compromisso familiar. Quando a nossa esposa precisa de algo, dentro da nossa possibilidade, dentro da direção de Deus, naquilo que é agradável. Eu já estou falando para daqui a pouco nenhuma irmã falar, fala Deus. Naquilo que é agradável, naquilo que é justo, naquilo que é de acordo com a vontade do Senhor, nós precisamos atendê-la. Eu vou dizer algo aqui e vou falar isso, e hoje, eu sempre disse isso, mas hoje eu consigo dizer de uma forma muito mais própria, porque hoje eu também sou pastor de igreja. Irmãos, se nós atendemos mais os pedidos do pastor do que da nossa esposa, tem um trem errado nesse negócio. Tem um negócio errado. Eu não estou dizendo que a gente não deve atender o pedido do pastor como líderes, como auxiliares de trabalho. Não. Mas por que às vezes nós somos tão descomprometidos com a nossa família? Fez um compromisso com a família? Cumpra. Tem um pedido da esposa para um auxílio em alguma área que seja para a vida dela. Faça. Gere um ambiente de compromisso. Gere um ambiente de interação dentro da família. José tinha compromisso familiar. Outra coisa que eu aprendo com José é que ele agia pautado em princípios éticos. A plataforma de ação de José era sempre princípios éticos. Porque no próprio versículo 18 o texto diz: Maria, sua mãe, estava desposada com José, sem que ele antes tivesse coabitado com ela. José sabia os limites éticos. Ele não tinha casado ainda. Era um compromisso que não podia ser alterado mais. Era um comprometimento, mas ele não tinha casado. Então ele não havia tocado nela ainda. Como homens. E eu repito, nós estamos tratando de hombridade, isso vale para todo crente, para todos nós que aqui estamos, mas principalmente como homens. Nós precisamos entender os limites da ética. Precisamos agir em princípios éticos. Prometer e cumprir. Comprar e pagar. Tratarmos e realmente cumprirmos o que tratarmos. Nós não podemos ficar o tempo inteiro arrumando desculpas. Eu falo que quando a gente começa a justificar demais as coisas, mas é por isso, mas é por aquilo, mas é por aquilo outro. Uma coisa que eu aprendi com os pais, lá na infância, e que nós precisamos falar isso hoje. Infelizmente, precisamos falar isso hoje com muita ênfase. O erro dos outros não justifica o meu erro. Não, mas eu tive essa atitude porque também ele fez isso, ela fez aquilo. Não. Ética. Moralidade. Nós precisamos lutar para que a nossa palavra tenha validade. Para que ao olharem para nós as pessoas confiem no nosso caráter. Para que o nosso nome seja sinônimo de honradez e não o contrário. Uma análise que eu faço de João Batista. João Batista, o primo de Jesus, o precursor do caminho de Jesus. É que, humanamente falando, é claro, por que o ministério de Jesus teve credibilidade ali no iniciozinho? Por causa das palavras de João Batista. João Batista dizia: vos batizo com água para a remissão de pecados. Mas depois de mim vem um que é maior do que eu, mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. As palavras de João Batista eram tão íntegro que as palavras dele tinham validade. Quando João Batista viu Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se a gente ler o Evangelho, estudar bem, você vai perceber que os discípulos de João começaram a fluir para Jesus. Por quê? Porque quando João Batista diz ele é o Cordeiro de Deus, as pessoas acreditam. Elas sabem que João Batista tem palavra para falar isso. A índole dele prova que ele realmente é um profeta. Irmãos, nós precisamos entender isso na prática, na nossa vida cristã. Repito, para todos nós, mas principalmente para nós homens. O Evangelho é poder de Deus para transformar aquele que crê.
Agora, às vezes, por que o evangelho não tem causado um efeito na sociedade que ele tem poder de causar? Muitas vezes, aí eu vou trazer para mim essa responsabilidade, e que o Senhor me guarde. Muitas vezes, porque enquanto eu prego, as pessoas estão olhando e dizendo, essa palavra que ele está pregando realmente é poderosa. Essa palavra que ele está pregando realmente é verdadeira. Agora, ele não é verdadeiro. E muitas vezes o evangelho não envolve as pessoas não se deixam envolver pelo evangelho, não por causa do poder do evangelho, mas por causa da credibilidade ética daquele que está pregando. Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com isso na nossa vida. Nós precisamos ser justos. Justos. Um dia desse eu estava conversando com um irmão, dono de uma companhia, e ele dizendo que teve que mandar crentes embora, funcionários crentes, porque eles roubavam as horas durante o dia. Ah, não, mas não tem problema. Irmãos, nós somos crentes, salvos por Cristo Jesus, homens de verdade, homens de caráter. Nós não podemos negociar pequenas concessões. É que tem trago grandes problemas. Ninguém tropeça em pedras grandes, muito pelo contrário, tropeçamos em pedras pequenas. Quando uma pedra grande cai no sapato, a gente tem que tirar para enfiar o sapato do pé. Mas se cai uma pedrinha pequenininha, às vezes a gente dá uma ajeitada, balança o pé, joga lá para o bico do sapato, puxa os dedos, joga lá e vai andando com aquilo, e de repente o pé está ferido. Nós precisamos ter uma moralidade ética que vai além da moralidade ética da sociedade. E tem gente que ainda diz assim, evangelista regional, mas crente não pode fazer nada, todo mundo faz, ninguém fala nada. O que crente faz não pode mesmo não, porque olha-se para nós e espera-se de nós algo mais excelente. Espera-se. Eu me lembro, pastor Telso conhece pastor Antônio Rosa, presidente de honra lá do campo de Ipatinga, né, terra do Reginaldo. Pastor Antônio Rosa contou para a gente uma vez, numa reunião que eu estava, que ele fez um ofício para o prefeito de Ipatinga, solicitando algo lá que ele precisava, parece que fechamento de uma rua para um trabalho. E aí os responsáveis responderam, concedendo a solicitação, mas dizendo, aprovaremos-nos a oportunidade para solicitar ao senhor que conversem com os vossos fiéis para que tenham cuidado na ocupação desordenada da via pública após os cultos, porque isso pode causar um acidente e tal. O camarada escreveu. Aí o pastor Antônio disse que pegou aquele ofício e achou um abuso. Falou, rapaz, os camaradas, o pessoal põe som alto aí, som rock, essa confusão toda, o camarada fala, aí falou, vou responder esse ofício. Aí ele respondeu, entendemos a preocupação de Vossa Excelência com os fiéis da nossa instituição, mas gostaríamos também de deixar claro que, por vezes, as vias públicas são ocupadas de forma desordenada, até mesmo por baderneiros e tal, e foi escrevendo. Aí ele disse que o camarada recebeu aquele ofício e respondeu para ele. E falou com ele, compreendemos muito bem o que o senhor nos asseverou nesse segundo ofício de resposta que nos enviou. Mas a nossa fala no ofício de origem se dá pelo fato de que os fiéis da vossa instituição são vistos pela nossa sociedade como um exemplo de conduta, como um exemplo de comportamento. Aí o pastor, e escreveu várias coisas, o pastor Antônio Rosa falou para a gente que ele ficou com uma vergonha, falou, não vou falar mais nada. Irmãos, de nós espera-se algo mais excelente. De nós espera-se um comportamento mais excelente. Lá fora todo mundo pode fazer, que às vezes aquilo que é comum não é normal. Porque entre o que é normal e o que é comum existe um abismo. Tem gente que fala, é normal hoje adulterar. Não, é comum, mas normal nunca foi e nunca será. É normal hoje falar mentira, é comum. Mas entre o que é comum e o que é normal existe uma diferença muito grande. Deus nos chamou para fazer aquilo que é normal, não o que é comum. O que é comum não nos pertence, o que nos pertence é o que a palavra de Deus nos ensina, e José nos ensina a ser éticos. Oh, aleluia! Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Outra coisa que eu aprendo com José, ele era justo. Versículo 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar. A gente lê os textos bíblicos, a gente faz uma leitura, às vezes, que eu chamo de uma leitura muito romantizada. Não tem problema, não é pecado. Mas a gente precisa ler o texto, olhando para o texto e analisando o fato do texto. A gente lê essa história e parece bonito, né? Mas imagine você, irmão, solteiro. Vai o Osés ali, ó, solteiro. Não pega você não, Osés. Imagina uma pessoa solteira.
Aí o camarada está namorando com a moça, crente, não toca nela, não tem relação com ela, e de repente a moça aparece grávida. Ele fala, como assim? O que você fez? Eu te respeitei. Nós somos servos de Deus. O que está acontecendo? Aí ela fala, foi por obra do Espírito Santo. Fala a verdade. Na prática. Eu brinco, até falo num tom de brincadeira, que se ela fala, foi o divino, o camarada perguntou onde o divino mora. Agora, grávida por obra do Espírito Santo. Vocês já pararam para pensar no que Maria teve que enfrentar? Porque a sociedade ela era como aqui. Ah, tá, Maria está grávida. Você viu aí, menina? Maria está grávida. Aí diz, está grávida. Está grávida e diz que foi obra do Espírito Santo. Vocês já viram isso acontecer em algum momento da história? O Espírito Santo engravidar uma mulher? Sei. Por que o anjo fala para Maria ir para Isabel? Porque Isabel era prima dela e mais velha. E Maria, ela fica perdida. Como será isso? Eu não conheço varão. Aí o anjo fala com ela, vai a Isabel. Isabel vai te ajudar, vai te aconselhar. Aí quando ela chega, cumprimenta Isabel, João Batista salta no ventre e ela diz, salve agraciada, a mãe do meu Salvador. Aí Maria, olha, só esse contato com Isabel, só nisso Maria fala, realmente, como diria o menino, tem um trem de Deus aqui em mim mesmo. Mas Maria seria apedrejada, morta, porque ela estava desposada com José, comprometida. Aí, em outras palavras, José, ele era um homem justo. Interpretando o pensamento de José, José pensa assim, eu vou fugir. Aí eles vão falar que eu engravidei Maria e fui embora. Maria não vai ser apedrejada. José é o homem tão justo que ele prefere, às vezes, sofrer a pena do que denegrir a imagem de quem está do seu lado. Irmãos, nós não podemos sair vendendo o nome da nossa esposa. Ai, pastor, mas eu não conheço essa mulher problemática que Deus me deu. Se foi Deus que te deu, ele resolve o problema também. E tem uns problemas nela que nem é culpa de Deus, é culpa da gente mesmo, que a gente arruma problema também. Nós não podemos. Nós precisamos preservar o nome das pessoas. Ah, pastor, mas não, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu não sei se vocês já viram um vídeo que gira aí no Instagram, um camarada com uma xícara de café na mão. Aí alguém esbarra nele, ele derrama café. Aí ele pergunta assim, por que eu derramei café? Aí a pessoa fala, porque alguém esbarrou em você. Ele diz, não, por que eu derramei café? Porque alguém esbarrou em você. Ele diz, não, eu derramei café porque eu tinha café. Se eu tivesse água na xícara, eu derramava água. Sabe qual é a realidade da vida? Na vida, quando as pessoas esbarram em nós, nós só derramamos aquilo que temos. Então não tem esse negócio de falar, não, eu estou sendo injusto porque pisou no meu calo. Não, você está sendo injusto porque estava cheio de injustiça. Porque é isso, nós só derramamos aquilo que nos enche. A Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Ah, meus irmãos, é na hora da adversidade, na hora que pisam no nosso calo, na hora que esbarram na gente, é que a gente tem que ver o que eu estou derramando. Eu estou derramando ira. Ah, eu fiquei irado, é porque você estava cheio de ira. É nessa hora que nós temos que orar e pedir ao Espírito Santo, controle a minha personalidade, o meu caráter. Ó, Espírito Santo, toma conta de mim. José intentou deixá-la porque ele era justo. No versículo 19 ainda nós aprendemos que José, ele tenta deixá-la para preservar a moral alheia. Ele quer preservar a moral de Maria, o nome dela. Homem de verdade preserva o nome. Homem de verdade, a gente até às vezes conversa com um amigo que a gente tem mais intimidade sobre alguns problemas, algumas coisas. Mas homem de verdade, quando alguém chega falando, meu irmão, você viu aí o que fulano de tal fez? Ele fala, irmão, não vi, não quero ver. Vamos orar por ele. Acabou. Irmãos, infelizmente, eu falo para nós homens, pastor. Viu, Reginaldo? Para nós aqui, irmão Jonatas, para nós homens. Às vezes as pessoas falam assim, esse negócio de fofoca é coisa de mulher. Coisa de salão, de beleza, de manicure. Mas pensa num lugar para dar fofoca, é barbearia. Isso é feio, irmão. Isso é feio. Se não fosse uma conduta anticristã, não combina com homem. Homem fofoqueiro. Conversa com o nome dos outros. Em vez de falar, não, irmão, aqui, não quero saber. Aqui na minha casa ninguém fala mal de crente, ninguém fala mal de pastor, ninguém fala mal de igreja.
Aí depois o camarada perguntou: onde foi que eu errei? Levei meus filhos para a igreja, escola dominical, o tempo inteiro. E eles se desviaram, mas o que se falava na mesa de almoço? E nós que somos obreiros ainda, nós sofremos algumas coisas, sofremos perseguições, lutas, temos. Aí só reclama igreja, só reclama de igreja, só reclama do ministério, só reclama do peso da chamada. Irmão, vamos começar a glorificar o nome de Jesus e dizer: glória a Deus, porque o Senhor tem nos dado vitória. É verdade, aconteceu isso lá, fulano de tal vacilou, mas vamos orar por ele, que o nome de Jesus seja glorificado na vida dele. José preservava a moral alheia. Nós aprendemos isso. Outra coisa que eu aprendo com José, versículo 19, ainda a última parte. Ele resolveu deixá-la secretamente. Aí olha o que diz o versículo número 20. Enquanto ponderava estas coisas, José, antes de tomar decisões, ele ponderava. José não era afoito. Ele está sofrendo um dano. Dentro dele ele está pensando: eu honrei Maria, e Maria arrumou uma gravidez. Ele está falando comigo que é negócio do Espírito Santo. Não é possível, eu nunca vi isso. José está se sentindo ferido, mas ele ponderava: não, peraí. Irmão, eu aprendi com a vida. Nunca tome uma decisão no calor das emoções. Nunca tome uma decisão no calor. Nunca. Uma vez, uma frase que eu nunca me esqueci: quando surgir um problema, entra para o seu quarto, dorme pelo menos 1 hora. Quando você levantar, metade dos problemas estão resolvidos. Você não aproveitar para ficar aí dando uma de preguiçoso. Pastor, tem tanto problema que eu tenho que dormir o tempo inteiro. Não é isso, não. Mas é ponderar, é pensar. Nós homens, irmãos, Deus nos constituiu de racionalidade. A mulher é a parte mais emocional do relacionamento, Isso não é degradante, isso é uma característica que Deus deu. O homem é a parte racional. Minha filha, peraí. Tá, mas o que a gente vai fazer? Vamos orar primeiro. Vamos pedir a Deus. Eu sei que tem hora que a gente fica nervoso, fala: eu vou largar esse trem para lá, eu vou deixar tudo, mas para. Respira, ora, pondera, pensa. Tome uma decisão ponderada. Versículo 20 diz: enquanto ponderava estas coisas. Porque enquanto a gente... Pastor, mas eu não tenho a resposta. Pondera, pensa. Enquanto nós ponderamos, olha o que acontece. Enquanto ponderava estas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. José era direcionado, a 7ª coisa que eu aprendo, ele era direcionado por Deus em suas atitudes. Enquanto José pondera antes de tomar a decisão, Deus entra. Quem sabe tem coisas, decisões que nós tomamos, se a gente esperasse mais 1 minuto, Deus tinha entrado com a solução. Aí a gente ia dizer: Deus resolveu. Sabe por quê, irmãos? Deus resolve melhor do que a gente. Deus resolve melhor do que nós. Aleluia, eu tenho orado e dito a Deus: não me deixe colocar a minha mão onde o Senhor tem que colocar a tua. Aí um dia desse, a gente estava enfrentando uma situação que eu queria resolver. Aí eu fui orar, Deus falou comigo: por que você quer resolver com a sua mão, se eu estou resolvendo com a minha? Eu disse: então eu tiro a minha mão. Deixa o Senhor resolver. Deixa o Senhor resolver a coisa com seus filhos. Deixa o Senhor resolver o problema lá na sua casa. Deixa o Senhor resolver esse problema conjugal. Não tome a decisão. Ore, diga para ela: eu não vou resolver, eu vou orar e Deus vai intervir. Enquanto a gente pondera, Deus entra com quem crê que Deus entra com a decisão. Enquanto a gente pondera, irmãos. Ponderar não é postergar também, não. Não, a partir de hoje não resolvo nada, viu? O pastor falou para a gente ponderar, estou ponderando. Troca aquela janela, resolve aquela lâmpada queimada, resolve aquele trem daquela ducha que está vazando, faz alguma coisa. Isso aí não é para você ponderar, não, isso é para você resolver. Entenda, tem esse equilíbrio. A partir daqui, irmãos, a partir desse momento que José está ponderando, a partir deste episódio acontece algo maravilhoso aqui. O anjo do Senhor não aparece mais a Maria. Pode ler o texto, pode ler a história. A partir daqui o anjo do Senhor não aparece mais a Maria. O anjo do Senhor aparece só a José. Irmãos, isso aqui vale para nós todos, para as irmãs que estão aqui também. O anjo do Senhor chegou para a mãe de Sansão, mulher de Manoá, a Bíblia não fala o nome dela, estéril,
já velha. O anjo do Senhor chegou para ela e falou com ela: você vai ter um filho. Ele vai ser nazireu, não passa navalha na cabeça dele, não bebe bebida forte, nada da vide. A partir de agora, a partir do momento que você ficar grávida e tal, ele vai livrar Israel da mão dos filisteus, das mãos dos filisteus. Aí ela, quando Manoá chega em casa, ela vai: meu amor, olha, o anjo do Senhor esteve aqui, falou comigo, que eu vou ficar grávida. Na prática, não era para Manoá falar: uau, que benção, glória a Deus, e vamos lá. Então, Manoá falou: não, espera aí. O que está acontecendo aqui? O anjo do Senhor veio aqui, falou com você? Falou. Então vamos orar. Para ele voltar e falar comigo. Manoá está dizendo assim: eu sou o líder dessa família. Que negócio é esse? Que o anjo do Senhor vem dentro da minha... mas é o anjo do Senhor, pastor. Mas que negócio é esse? Deus não quebra princípio. Se foi Deus que estabeleceu o homem como líder da casa, ele não quebra princípio. Ele: não, vamos pedir o anjo para voltar. Aí o anjo voltou. Manoá estava no campo trabalhando. Ela falou com o anjo: espera aqui que eu vou chamar meu marido. Ela corre lá e fala: o anjo voltou. Ele vem no anjo e fala: boa tarde, Pai do Senhor, seu anjo, tudo bem? Você quer? É a Bíblia, a versão segundo o Anderson Silva. Pai do Senhor, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Foi o senhor que esteve aqui falando com minha mulher esses dias para trás aí? Foi eu mesmo. Ah, então tá, muito prazer. É porque eu queria conversar com o senhor, entendeu? Para saber o que a gente faz com o menino. Aleluia. Isso aqui, irmãos, fala de liderança. Deus não quebra esse princípio. Isso aqui fala de sabedoria. Veja que Manoá também não fala: que nada, você vive nessas orações aí, nesses montes, esses jejum doido, dessas irmãs de oração aí. Deus falou, foi nada com você. Ele falou: não, Deus falou, minha filha, falou. Eu acredito que Deus falou. Então vamos orar para o mesmo anjo. Não pode ser outro. O mesmo que falou com você tem que vir agora falar comigo. Isso fala de unidade. Arabarraçai, andarabachu. A partir de agora, o anjo do Senhor vai falar só com José. Ah, mas é Maria que está grávida do Salvador do mundo. Mas ela tem um esposo. Ela tem um homem de honra que preserva o nome dela. Imagine, qualquer mulher, irmãos, que tiver um homem de honra, ou qualquer, não, vou tirar o termo qualquer, que é muito degradante. Toda mulher que tiver um homem de honra, que preserva o nome dela, que tem direção de Deus na vida, que tem visão de Deus na vida, ela fala: eu vou me submeter. Deus falou comigo, eu estou grávida, mas agora Deus fala com José. Meu velho, o que Deus está falando aí? O que Deus falou com você? Ele falou para a gente ir para o Egito, então bora para o Egito. Ele falou para voltar para do Egito, vamos voltar do Egito. A mulher sábia, inteligente, que sabe que aquele marido tem graça de Deus na vida, que Deus fala com ele. Mas ela não viu Deus falar. Deus apareceu em sonho. Mas foi Deus que apareceu. Ela sente, ela percebe. É um homem como Noé, que chega em casa, nunca tinha chovido. Imagine essa cena. Nunca choveu. Aí um belo dia chega Noé em casa: gente, vai chover. Como assim? Nunca choveu? Eu tenho uma ordem de Deus. Deus apareceu para mim. Deus falou para a gente fazer uma arca. Pai, mas a gente não sabe fazer isso, a gente é agricultor. Mas o Deus que apareceu para mim, ele transforma agricultor em engenheiro naval da noite para o dia. Deus dá toda a capacidade que a gente precisa para a gente cumprir a vontade dele. Deus falou com o senhor, papai? Falou. Eu imagino os meninos olhando uns para os outros, as noras olhando e pensando: nunca aconteceu, mas se Deus falou com ele, a gente conhece quem ele é. Vamos embora fazer a arca, porque Deus falou e Deus vai cumprir. Em último lugar, não é a última coisa, mas em último lugar, José é um homem que obedece às ordens divinas. Versículo 24: despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e a recebeu por sua mulher. José não tem dúvidas. Para nós hoje, com essa sociedade moderna, pode parecer muito legal isso. Se fosse hoje, a gente ficaria feliz. Uau, que coisa e tal. Mas isso aqui era algo tão complicado para um homem. Receber uma mulher grávida e que o filho não era dele. Que Deus matou Onã por causa disso, por causa da lei do levirato, que tinha que engravidar a mulher quando o irmão morria e não deixava um filho. Não é o caso de José, mas só para vocês entenderem o paralelo. Quando o irmão morria e deixava a mulher sem filhos, o irmão imediatamente mais velho tinha que possuir essa mulher, casar-se com ela e ter um filho com ela, para levar o nome do falecido. A Bíblia diz que Onã, o irmão de Onã, não quis. E Deus resolveu matar.
Porque o homem queria gerar o filho que fosse dele. Dele. José sabe que o que está no ventre de Maria não é dele. Mas ele sabe que foi Deus que se manifestou na vida dele. Que tipo de homens nós somos? Só recebemos aquilo que é nosso? Ou olhamos para aquilo que Deus dá para o outro também e dizemos, foi Deus que te deu, então agora faz parte da minha vida. Isso é a história da minha vida também. Que Deus acrescente na vida da nossa esposa. Que Deus acrescente na vida dos nossos filhos. E quando Deus acrescentar na vida deles, que nós recebamos isso como fez José. José a recebeu como esposa. José está dizendo, eu fui escolhido por Deus. Deus está gerando em minha vida. Deus está gerando na minha casa. Que Deus gere na nossa casa. Aleluia. Aleluia. Que Deus gere na nossa casa. Quem sabe o que Deus vai gerar na sua casa não vai gerar em você, vai gerar na sua esposa. Ame ela e diga, vem cá minha filha. Se Deus gerou em você, Deus gerou também em mim. Quem sabe, aleluia. Eu lembro quando o Ben-Hur tinha 9 anos. Deus usou um pregador para falar com o Ben-Hur. E eu estava junto e falou assim comigo, pastor Anderson, tem sonhos que você tem que Deus não vai te permitir realizar, porque Deus vai realizar no Ben-Hur. Eu falei, glória a Deus. Se Deus realizar os meus sonhos na vida dele, e Deus faz isso com pais, eu acredito que todo pai tem algum sonho que ele sonhou e que não foi realizado na vida dele, porque Deus está dizendo, eu vou gerar na sua casa, mas não vai ser em você, eu vou gerar no seu filho, eu vou gerar na sua filha, eu vou gerar na sua esposa, e a gente vai receber isso dizendo, glórias ao Deus de Israel, porque ele está gerando na minha casa, ainda que não gerando em mim, mas ele está gerando na minha casa. E eu quero ser um homem que compreenda o que Deus gera dentro da minha casa, que viva o que Deus gera dentro da minha casa, que ame o que Deus gera dentro da minha casa, que queira o que Deus gere dentro da minha casa. Que eu e você sejamos esses homens que Deus gere, irmãos, na nossa casa. Que nós sejamos homens fiéis, leais, verdadeiros, crentes, de caráter, e que entendam o que Deus gera dentro da nossa casa. Amém, meus irmãos? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus.